dia, meus amigos, bom dia. Falar um pouquinho meio baixo, as crianças não acordaram ainda, mas enquanto isso estamos aqui, ok? Esperar o Elber chegar. Bom, irmão, bom dia. Deixa eu ver. Aí, maravilha. Bom dia, meu irmão. Como é que tá? Tudo bom? Opa, graças a Deus, tudo certo. Tá escutando bem? Tudo certo. Consegue me escutar? Perfeito. Tá ótimo, cara. Show de bola. Olha lá o desenho da molecada. Giovana, Mãe? Giovana fez um varalzinho para pendurar os desenhos, as coisas que eles pintam, né? Às vezes ela Uhum. faz alguns desenhos para eles pintar em casa, às vezes eles trazem algum desenho da escola, que nem aquele da Rosa mesmo, eles trouxeram da escola, né? Aí ela deixa pendurado ali. Aí quando eu chego em casa, quando eu não tô em casa, eu chego em casa, eles já vêm correndo, ó pai, vem ver, pai, vem ver. E já vem correndo me mostrar. Olha só. E leva um jeito, né? Sério mesmo. Molecada é bom demais, rapaz, sério mesmo. É gostoso você chegar em casa, a molecada já vem correndo. Olha lá, inclusive o Benjamin já acordou. Cara, desde que tá ali abrindo a Inclusive, porta isso ali. aí tem a ver com o tema, né, cara? Exatamente, né? Tem Puxa, muita a ver, tem- tem muito a ver com o tema. Deixa eu só arrumar a câmera do meu celular aqui, cara, que tá muito. Isso. Acho que agora ficou melhor um pouquinho. Isso. Arrumar minha ring line aqui. É difícil. Pessoal, então nós vamos dar um. Vou ler uma pequena. Olha só, bicho, não tá querendo parar? Bom dia, filho. Tudo bem? Como você tá? Tô bem. Dormiu bem? É? Não tá com sono mais não? Não? Tá, o Elber, então a gente. Ah lá, tá baixando sozinho, bicho. Tá me quebrando as pernas, hein? Tá, vamos lá, calma lá, pessoal. Tenham paciência. Acho que agora vai dar certo. E saibam esperar. Ó, bom dia, tio Elber. Oi, bem? Tudo bem? Perguntou? Tudo bem? Aqui, cara, esse negócio tá quebrando minhas pernas. Deixa eu arrumar aqui, doutor. Cara, não tá aguentando isso aqui. Ô, doutor, vai falando pro pessoal aí o que a gente vai falar, conversar um pouco hoje. Vai adiantando aí. Perfeito. Então, eu e o Alisson tava pensando num tema para conversar com vocês e a gente chegou ao ponto da confiança em Deus, né? Confiança nos planos, né? Confiar e esperar em Deus, né? Seria esse o tema, né? Colocando tudo, né? Seus objetivos, todas as questões futuras e presentes no controle de Deus, né? Para ver se aquilo dentro do direito, Alisson, tem um negócio que a gente chama de controle de constitucionalidade, hoje chama até controle de convencionalidade, que é um instituto parecido, que é o seguinte: a Constituição, por ela ser a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico, ela é uma certidão de nascimento do Estado. Todas as demais leis precisam estar de acordo com a Constituição. Então a gente faz um negócio chamado controle de constitucionalidade, para ver se aquela lei X ela está de acordo com a Constituição. Se aquela lei estiver em desacordo, a gente declara ela inconstitucional.
A mesma coisa com tratados e convenções internacionais. A gente faz um controle para ver se aquela lei do país está de acordo com os tratados e convenções internacionais. O que certo, você tem que fazer na sua vida é ver se cada área da sua vida, cada projeto, cada coisa, ainda que mínima, passar por esse controle, né? Deus, será que isso que está acontecendo aqui está passando pela sua vontade? É vontade sua para mim? E aí fazer esse controle. Nosso tempo vai estar em torno de... Pode tocar. certo. Perfeito. Cara, eu tô tentando arrumar um ângulo aqui para minha câmera que tá difícil. Deu algum problema na minha ring e ela tá baixinha. Mas eu vou segurar aqui para a gente não perder muito tempo também, que o nosso tempo é meio curto, né? Tem uma frasezinha, uma parte no tratado, ou na imitação de Cristo, que diz assim, quero até ler para vocês. Jesus dizendo, né? Filho, confia-me sempre teus negócios e disporei tudo bem a seu tempo. Espera a minha determinação e disso tirarás proveito. Aí nós respondemos ao Senhor, né? Nossa alma responde ao Senhor. Senhor, de muita boa vontade vos confio todas as coisas, porque pouco adianta o meu cuidado. Oxalá não me perturbasse com os conhecimentos dos futuros, mas me oferecesse sem demora os vossos benepláticos. Jesus dizendo, muitas vezes procura o homem com ânsia uma coisa que deseja. Espera, filhinho. Uma coisa que deseja. Logo, porém, que alcança, muda de parecer, porque a afeição não persiste muito aos mesmos objetos, mas facilmente param de um para o outro, pelo que não é pouco renunciar-se o homem a si mesmo, ainda nas coisas pequenas. Essa partezinha, ela vai dizer um diálogo da nossa alma para com Deus, Deus querendo o nosso bem, Deus dizendo para que nós confiamos nele, para que nós tenhamos confiança, confiamos nos nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, de que forma? Alinhamos essas coisas perante a vontade dele, né? Porque às vezes nós temos os nossos sonhos, mas quando nós paramos para analisar esses nossos sonhos, eles não são sonhos bem alinhados com os sonhos de Deus. Eles, eles não podem está alinhado com os sonhos de Deus. Não pode colocar o dedinho na tela, tá, filho? Eles não são sonhos alinhados com os planos de Deus. Logo, quando você alcança aquilo ao invés de te trazer uma felicidade, um gozo, né, uma alegria, aquilo te traz uma tristeza muito rápido, num curto tempo. Por quê? Porque aquilo de fato não era vontade de Deus para a sua vida, né? Embora poderia ser até algo neutro, não, é algo bem neutro, mas só que essas coisas elas também nos mostra aonde o nosso coração está. E quando o nosso coração ele não está alinhado com a vontade de Deus, a gente vai vivendo uma série de depressões quando a gente alcança os nossos objetivos, não é mesmo, Elber? Por exemplo, você chega lá e você quer comprar, sei lá, o seu sonho é comprar o melhor carro do mundo. Seu sonho é ser alguém famoso, seu sonho é ser o maior jogador de futebol. E quando você alcança todas essas coisas, quando elas não estão enraizadas e ligadas com Cristo, ela não tem uma razão em Cristo, você cai em uma depressão. Porque tu acha que a sua felicidade está ali, só basta conquistar aquilo para que você seja feliz. Mas quando você conquista, aquilo não traz felicidade, aquilo não te preenche. Logo, você está confiando nos seus planos. Você está dizendo para Deus que os seus planos são importantes, que os planos de Deus não são tão importantes assim, e que você depende somente de você para ser feliz. É onde Deus fala, filho, confia em mim, confia os seus planos em mim, coloca o seu coração nas minhas coisas, porque é a partir daí que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Mesmo que nós precisamos renunciar às nossas vontades, aquilo que nós queremos, né? Às vezes você quer, não, queria que fosse assim, cara. Mas Deus está te mostrando, olha, o caminho é esse. E você fala, cara,
eu vou seguir o caminho de Deus. Eu vou seguir o caminho de Deus dessa vez. E quando você realiza aquilo, aquilo te traz uma felicidade, uma paz interior muito grande. Por quê, cara? Porque é isso que Deus quer de ti, entendeu? Deus ele te dá esse gozo no seu coração para você dizer, filho, é só você confiar. Confia que eu estou te conduzindo no melhor caminho, né? Não é mesmo, Albert? Perfeito, Alisson. Você falando aí me faz lembrar muito de umas questões que eu havia, né, estudado, enfim. As questões da sociedade, de massa, enfim. A gente é quase catequizado a uma compra de massa, aquisição de bens que a gente não precisa. Então, tem que ter a melhor casa, o melhor carro, e passou o ano que ele já não é o melhor carro, né? A gente tem que ter o celular, ter o melhor computador, a gente tem tudo, e você começa a achar que essas coisas são sonhos, né? Vai falando tanto na nossa cabeça a todo momento ali, a sociedade vai se inclinando para aquilo ali, que aquilo começa a virar sonho. Você coloca como objetivo número um aquilo. Então, o cara parou de ir para a missa, por quê? Porque ele pegou um serviço para trabalhar durante, para quê? Para juntar dinheiro para comprar um carro novo. E aí ele passa 2, 3 anos, isso se ele não mete a cara num financiamento que vai ser bem pior. E aí depois que ele compra isso, ele fala, agora a felicidade está aqui, consegui comprar o meu carro. E aí, Uhum. 2 meses depois, ele já não sente mais aquele prazer naquele carro, aquele negócio. Poxa, parecia que ia ser tão legal, né? Eu trabalhei tanto tempo aqui para isso aqui, me parecia que isso ia trazer tanta felicidade. E aí, 2 meses depois, não traz tanta felicidade assim. Você olha para aquela Bíblia de financiamento, aquele tempo que você trabalhou ali, e assim, se esse cara tivesse continuado com o carrinho dele, ou enfim, não tivesse abrido mão do que realmente importa, porque uma coisa é você correr atrás das coisas, por exemplo, eu tenho uma família, eu preciso de um carro, eu tenho um trabalho, beleza, né? Outra coisa é você falar, eu vou abrir mão do que realmente importa para conseguir comprar essa outra coisa que na verdade é secundária, você achando que ela seria o seu sonho, o seu objetivo, né? Qual que é o problema entre um sonho real, né, uma vontade de Deus na sua vida e algo que é vontade sua que você acha que é vontade de Deus, né? O tempo. Cara, por exemplo, a pessoa vai lá, ele constitui uma família, não na vontade dele, mas na vontade de Deus, porque tem isso também. Todo mundo fala, nossa, tem que fazer uma família, né? Enfim. E aí você pega aquela pessoa não na vontade de Deus, mas na sua vontade. Fecha o olho para o que Deus está te mostrando. E aí não dá certo. Beleza, né? Não deu certo, né? E aí depois você começa, ó, pau, na família, na instituição de tudo. Foi vontade de Deus? Agora, diferente disso, se a pessoa já viu que a vocação dela é o casamento, enfim, e Deus mostrou uma pessoa, né, seria certa ou para disposição, não é coisa sua, né? Claro que tem a questão sua, né? Ela tem afinidade com aquela pessoa, gostei do perfil dela, vamos ver agora, meu Deus, é isso, não é? É claro que depois cada um vai ter que se moldar para os dois se encaixarem e tocar a vida.
Mas assim, no primeiro caso, muitas vezes a pessoa fechou o olho para o que Deus estava mostrando. E aí vem a infelicidade mesmo. Né? Você acaba sendo infeliz porque algum ponto ali vai tocar e vai machucar, justamente por não estar de olho no que Deus, fazer aquele controle que a gente falou no início. Né? Pode continuar daí, Alisson, é muito melhor que eu nessa parte aí, cara. Tava no mudo aqui. Não, que isso, a gente vai fazendo um debate aqui, vai surgindo as coisas na nossa cabeça, conforme o Espírito Santo vai conduzindo, a gente vai conversando. Olha bem aqui, pai. Não, filhinho, aqui vai mudar a câmera para lá, não pode, tá? Fica aqui bem pertinho do pai, o papai vai fazer a live com o tio Elber, você não pode falar e nem tocar na tela, ok? Uhum. Beleza, então. Perante essa parte, o que nós devemos fazer? Nós devemos, de fato, confiar no Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos diz o que é melhor para a nossa vida. E é, de fato, dar um salto de fé, Elber, sabe? Porque quando você para analisar, a gente vê que a gente vive em uma sociedade onde é uma sociedade egocêntrica, onde o centro do mundo somos nós, entendeu? Cada um é o seu ser mais importante do mundo e ninguém pode tocar, ninguém pode relar, ninguém pode falar mal, ninguém pode contrariar. Essa é a forma que nós estamos sendo ensinados a viver, né? Quando na verdade não é assim, cara. Se você parar para pensar quantas mil pessoas tem no mundo, quantos planetas, qual que é a densidade, o tamanho deste mundo. Aí você localiza você dentro deste ponto, você vê, cara, que você não é um grãozinho de areia, você não é um nada dentro do mundo, entendeu? Aí a pessoa se trata como se ela se fosse o rei de tudo, a rainha de tudo, entendeu? O mundo gira em sua volta, não em volta do sol, mas em volta da pessoa. E isso é o que tem feito. O que tem feito a gente transformar pessoas egoístas.
Ai, não tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que eu quero. Se não for da forma que eu quero, não tá bom. Eu vou brigar com todo mundo. Eu vou falar que você tá errado. Ai, a família é um negócio que só destrói, porque eu tive minha família destruída quando eu era criança. Eu cresci numa família destruída, então a família é algo distorcido, a família é algo que não presta, a família é algo que não é bom. Entendeu? Você não começa a se basear de que o mundo ele tem uma estrutura. Embora você não está no eixo dessa estrutura do mundo correto, o mundo tem uma estrutura correta. E se você de fato quer viver no melhor que você pode viver, da melhor forma que você pode viver, você tem que estar neste caminho. Suponhamos, para uma planta crescer, você tem que plantar ela, você tem que regar ela, você tem que cuidar dela, cuidar para que não nasça os capins ali na beirada para sufocar ela, certo? Você tem que ter todo esse cuidado com a planta. Agora, se você fala, não, a planta vai nascer de qualquer jeito, filho, não mexe aí, tá bom? Não, essa planta aí ela vai nascer de qualquer jeito, então deixa ela, Deus dará. As outras plantas vão sufocar ela, as outras plantas vão matar ela, entendeu? Vão abafar ela e ela não vai nascer como deve nascer, ela não vai seguir o seu processo, o seu percurso como ela deve percorrer, como ela deve ser. Assim somos nós também. Existe um percurso. Se nós estamos fora deste percurso, isso significa que nós precisamos entrar neste percurso para que nós sejamos felizes, para que nós alcançamos os nossos objetivos, que às vezes a gente nem sabe que é bom, mas que Deus sabe que é o melhor para nós, né? Aí você acha que você consegue, nós achamos que nós conseguimos ser felizes fora deste percurso da vida, e enquanto isso a gente está deixando os matinhos nascer do lado, enquanto isso a gente não está regando, nós não estamos dando os devidos cuidados para que nós sigamos no caminho correto. Logo, o que vai acontecer? Nós vamos ser abafados pelos matos, pelas coisas que estão ao nosso redor, entendeu? Então, o que nós devemos fazer? Ter uma confiança em Deus para que Deus nos coloque na rota, no caminho certo, entendeu? Esse é o grande desfecho da vida, a gente ter a clareza de que nós estamos caminhando no caminho certo. Como? Movidos pelo Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos confiar em Deus. Confiar que Deus vai nos conduzir. Porque nós não sabemos que caminho é esse. Nós não sabemos para onde Ele nos leva. Nós não sabemos o que eu tenho que fazer amanhã. O que eu tenho que fazer agora, daqui a um minuto. O que eu tenho que fazer. Então o Espírito Santo vai sempre nos conduzir. Dizer, ó, o seu próximo passo agora, o seu próximo caminho agora, enquanto você estiver indo em direção ao seu trabalho, você vai encontrar uma pessoa. Essa pessoa está precisando de ajuda. O Espírito Santo vai falando no seu coração essas coisas. Você para e ajuda ela. Uma coisa muito engraçada, que sempre quando eu estou andando... Quando eu estou andando nas estradas, eu peço sempre para o Espírito Santo me conduzir. E algo muito interessante que aconteceu esses dias, eu estava vindo de Centenário do Sul, e eu falei, cara, será que eu vou vir aqui por dentro do Mato Grosso, por dentro de São Paulo aqui, por Teodoro, é Teodoro, né? A cidade ali mais próxima ali de São Paulo, né? Eu falei, será que eu vim aqui por Teodoro ou eu vim por dentro das cidadezinhas aqui dentro do Paraná? Falei, não, vou por dentro dessas cidadezinhas aqui mesmo, do Paraná. Aí vim cruzando, vim passando, Paranapoema, Inajá, tarará, 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 chegando ali em Terra Rica. Cara, quando eu tava, sei lá, uns 8 quilômetros para chegar em Terra Rica, eu vi um homem empurrando uma moto com a sua namorada e os dois empurrando a moto, né? Cara, e eu passei, né? Aí lá na frente, cara, tipo assim, andando uns 2 quilômetros pra frente, eu tocou no meu coração, cara, volta lá. Eu falei, poxa, mano, vou ter que voltar, né? Eu já passei uns 2 km pra frente, eu vou ter que voltar. Eu falei, não, mas... Não, isso não é o Espírito Santo, isso sou eu. Exatamente. Não, isso não é Espírito Santo, não. Aí eu falei, caraca, bicho, vou voltar lá. Peguei e voltei. Falei, seu moço, tudo bem? Como é que tá? Falei, cara, acabou a gasolina aqui, bicho. Eu falei, mano, você quer que eu busque uma gasolina pra você, né? Daí ele falou assim, cara, eu tô indo lá pra cidade pra para desbloquear o meu cartão. Eu não vou conseguir passar meu cartão, né? Eu falei, não, eu vou arrumar uma gasolina lá pra você e depois eu passo lá pra você.
Aí fui lá, cara, e olha só, começou a chover. Na hora que eu tava indo, começou uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva. Aí eu fui lá no posto, peguei a gasolina, voltei, os coitados estavam lá tomando uma chuva da desgrama, bicho, uma chuva da desgrama. Aí eu peguei e dei a gasolina para eles, e eles falaram, não, me passa. Não, não, fica tranquilo, fica em paz, vai com Deus, né? E peguei, montei no carro e vazei. Depois eu tava pensando, falei, cara, olha só, eu era para mim ter ido pelo outro caminho, de alguma forma eu vim por esse caminho, porque eu segui aquilo que o meu coração estava dizendo, eu vim por esse caminho e eu ajudei uma pessoa que precisava de ajuda, que sabe lá Deus se alguém pararia para ajudar ela, entendeu? E tipo assim, olha como o Alice é bom. Não, cara, é só conduzido pelo Espírito Santo, sabe? Tipo assim, você vê que quando você começa a pedir para que o Espírito Santo te conduza, ele de fato te conduz no melhor caminho, sabe? Ele de fato ele te coloca no melhor caminho. E para isso você precisa ter essa confiança que eu e o Weber estão falando em Deus. Confiar em Deus é depositar o seu voto de confiança e falar, cara, não, é verdade. Eu quero caminhar no caminho da fé. Eu quero caminhar perante as vontades de Cristo. Então aí Deus vai falando no seu coração, ó, a minha vontade é essa. A minha vontade é essa. Não é o manual, né, Weber? Não é algo que você vai falar, eu quero fazer a vontade de Cristo. Deixa eu ver aqui, ó. A vontade de Cristo é que hoje eu vou para tal lugar. Não existe esse manual. Não existe. É que eu quero, deixa eu ver o nome da minha esposa, que vai ser aqui, que daí quando eu encontrar ela é mais fácil, né? Não existe esse manual, sabe? Você vai seguindo o percurso da sua vida e o Espírito Santo vai te conduzindo. A partir do momento que ele vai te conduzindo, ele vai falando no seu coração o que é certo, o que é errado, qual decisão você deve tomar perante algumas situações, não é mesmo, doutor? Sim, perfeito. Deixa eu só fazer uma colocação. Você e a Júlia, vocês começaram a namorar, vocês começaram a Cara, namorar, depois, inclusive tipo assim, você... é o Espírito Santo. Eu pensei, falo ou não falo? Falo ou não falo? E aí você vai, Espírito Santo, pode ir, vai lá. Não, eu só ia questionar a respeito disso mesmo. Vocês eram duas pessoas de caminhadas, conta aí como é que foi a história, pra gente entender um pouco melhor. Cara, legal. Eu lembro que todos foram casando e eu sempre fui da igreja, cara, sempre da igreja, assim, sempre querendo mais e mais e mais. Então, eu nasci numa família católica, mas eu vi que depois de 13, 14 anos, né, eu tocava, então tudo que tinha a ver com tocar me chamava a atenção. Eu tive a oportunidade de entrar no ministério do RCC. Da RCC, começou a ir para retiros e tal, aquilo começou a me chamar muito, né? Conto com Deus que eu tive, acho que foi isso, 13, 14 anos, cara. É um momento de oração muito forte, aí eu repousei. E eu, naquela ingenuidade, assim, de um jovem e tal, falei, quero ver o pessoal tudo caindo aí, quero ver acontecer isso comigo. Meu irmão, faltou perna. Repousei, e aí eu levantei e falei, assim, numa ingenuidade, não sei muito bem, mas eu acho que com a mesma palavra que eu usei lá na época, eu falei, olha, existe algo muito forte e eu quero servir a esse algo muito forte e tá aqui na minha frente, é ele, porque eu vi algo sobrenatural acontecer, né? Do jeito que eu repousei ali, e eu nunca estive num lugar tão bom quanto eu senti naquele repouso. Repousei poucas vezes na vida e essa foi a vez assim que eu me senti atraído. Então, fui seguindo caminhada de igreja, depois entrei em movimento de acampamento, enfim. E foi indo, né? Foi progredindo, fui encontrando ali, vez ou outra o pessoal, vem tocar na RCC aqui, não retiro, bora pra lá, vamos tocar em missa, enfim. E foi. Depois a gente fez um ministério chamado Poderoso Deus, que tem 13 anos, né? E assim, sempre na igreja. Amigos começaram a casar e tal, e eu muito preocupado com questão profissional, né? Então, estava em processo de conversão, mas ainda nessa, né? E aí uns amigos falavam, o Elber é o seguinte, quando ele achar a pessoa certa, ele vai casar muito rápido. Que isso, eu vou me organizar primeiro profissionalmente, né? Eu vou casar depois e tal. Cara, quando eu conheci a Júlia, eu já olhava ela, via que era uma menina muito bonita e muito virtuosa, né? Eu falei, nossa, que coisa linda. E uma vez eu, num retiro mariano, falei, meu Deus, eu quero alguém parecido com ela. Pode ser um décimo do que ela é, né? E achava que não era para mim, entendeu? Não, a Júlia não é para mim e tal.
E até que um dia, cara, Deus foi e juntou a gente num papo lá, né? Enfim, foi dentro de um convento das Irmãs Agostinianas e vai, e a turma daqui e lá. Inclusive o pessoal falava, vai, Abraão, investe na Júlia. Eu dizia, eu não sou digno, cara. Eu não sou digno da Júlia. E aí foi, cara. Olha, Alisson, com um ano a gente noivou, com mais um ano e pouquinho a gente casou. Foram 2 anos, foi assim, entendeu? E aí, com dias, semanas de casado, Deus já abençoou. A gente vai ter o filho, se Deus quiser. Daqui um mês aí, já tá por aí. Então tudo foi assim, cara. E aí você consegue ver que é Deus, né? Deus conduzindo tudo. E aí aquela preocupação profissional que eu tinha se apagou. Tudo que eu achava que, isso é empecilho, foi sendo apagado, cara. As coisas foram dando certo, tudo foi, sabe? Então você começa a ver que é Deus mesmo. Você começa a ver, não, era Deus. Não tinha como ser de outra maneira, entende? Quer continuar isso aí, velho? Pra dar... Não, sensacional. Quando a gente fala do agir do Espírito Santo, a gente vê que é nessas minúcias, né? Nessas coisas pequenas do dia a dia, né? No simples fato de você conhecer alguém, conhecer a esposa de seus filhos, né? A mãe de seus filhos, né? Sua esposa. O Espírito Santo ele vai conduzindo nessa forma, mas antes de tudo isso existe uma caminhada de fé, né? Existem as suas renúncias que você precisou fazer, existem as lutas que você precisou enfrentar, entendeu? Então existe por trás de toda conquista existe a luta, né? Por trás de todo troféu existe o campeão que se transformou em um campeão no caminho, né? Ele só foi coroado ali com aquele troféu. E assim é a vida, assim é a nossa vida, é, muitas das vezes nós queremos as glórias de Deus, porque às vezes as glórias de Deus são bonitas, né, Albert? Nossa, que coisa linda, uma mulher virtuosa, uma família constituída. Olha que linda família, família grande, olha quantos filhos, olha como é lindo ser católico. Olha como é lindo a igreja, olha só que movimento bonito, essa missa de Sexta-feira Santa, essa missa de Sábado Santo. Olha como tudo é bonito. Isso atrai, essas coisas atraem o nosso olhar, né? O nosso coração se inclina para isso. Você vê os protestantes curiosos com as coisas da Igreja Católica. O negócio do Papa, a escolha do novo Papa, olha que coisa linda. E os protestantes tudo acompanhando, entendeu? Por quê? Porque é algo que atrai o nosso coração. Por mais que a gente não se convença, não, de fato atrai meu coração. Mas é algo que lá no íntimo atrai o seu coração, porque é algo belo, é algo bom. Aquilo que é bom, aquilo que é belo, te atrai, nos atrai, sabe? E as coisas de Deus, elas são assim. Mas só que nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos dar um passo de fé, porque as coisas nos atraem. Mas só que para que exista a glória de Deus, existe a cruz. Para que Jesus ressuscitasse, ele precisou morrer na cruz. Entendeu? Então, antes de ressuscitar com Cristo, antes de ganhar as glórias de Cristo, nós precisamos morrer com ele na cruz. E este morrer com ele na cruz é você renunciar às suas vontades dia após dia. E renunciar às suas vontades dia após dia, nós não estamos falando aqui de coisas grandiosas, mas das pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia, cara. Os pequenos detalhes. É tipo, é um colega de trabalho que você tem que suportar, porque o cara tá insuportável hoje, o cara tá muito chato, bicho, o cara não para de falar. Tá vendo? Eu só dei um exemplozinho para vocês verem que são coisas do dia a dia. Eu tenho que suportar, eu tenho que amar esse irmão, entendeu? Sei lá, é a minha esposa, que eu tenho que suportar a minha esposa, porque hoje tá atacada a mulher. Ou o homem tá atacado, o homem tá. Entendeu? Essas pequenas coisas que a gente tem que, não, a minha esposa tá querendo isso, então eu vou fazer a vontade dela, eu vou renunciar à minha vontade. Não era da minha vontade, mas eu vou renunciar à minha vontade, entendeu? Eu não tô com vontade de ir na missa hoje porque tem aniversário de fulano de tal, cara, mas eu tenho que ir na missa, eu não posso perder a missa, entendeu? Então é
renúncias que você vai fazendo durante o seu dia a dia, durante os acontecimentos do dia a dia, que vai te transformando em alguém pronto para receber as graças de Deus, entendeu? As graças de Deus, ela não vem para quem não está pronto para recebê-las, entendeu? Você precisa estar pronto para receber as graças de Deus. Então, Deus ele vai te preparando para a graça. Deus ele vai te modelando para receber a graça. Deus ele vai te preparando para morrer com Cristo e para depois ressuscitar com Ele, entendeu? Então, quando a gente falar, vocês têm, nós precisamos ter confiança em Deus e esperança em Deus. É isso aí. Esse confiar em Deus é você dar um passo de fé de que algo bom te espera. Você não sabe o que é, mas algo bom em Deus te espera. Entendeu? Este é dar este passo de fé e é ter confiança em Deus. Colocar sua esperança em Deus. Saber que lá na frente existe algo bom para você. Algo que Deus quer bom para você. Deus quer que você floresça. Deus quer que os matos do lado não te sufoquem. Deus quer que você dê frutos. Então, para isso você precisa confiar em Deus, sabendo que lá na frente tem algo bom, mas para isso você precisa pagar um preço hoje. Você precisa renunciar à sua vontade hoje. E é assim que nós vamos renunciando às nossas vontades e colocando a nossa confiança em Deus. Né, Albert? Alisson, é um tema instigante. Eu estou vendo que a gente vai precisar fazer uma live, talvez uma terceira, sobre esse tema. Ele começa a ir para vários desdobramentos. É justamente o nosso objetivo aqui com esse projeto, né? Então, eu já estou até pensando aqui como é que a gente vai fazer esse segundo e talvez terceiro, né? Então, é um tema longo, né? É um tema longo e hoje a gente mesmo assim, rezando, correndo atrás das coisas, a gente vê que Deus está no grande e está nas minúcias, né? Como a mudança de rota que você falou, né? A gente não sabe muito. Para você foi só mudar a rota e levar uma gasolina. A gente não sabe qual que era a conversa entre os dois ali. Muitas vezes pode ser até um pouco polêmico, mas estavam questionando até a existência de Deus naquele momento. Sabe? É um negócio assim, porque isso me veio na cabeça porque uma vez eu ouvi uma história nesse ponto. Então, um apuro ali, tava duas pessoas e olha, se Deus existe, não ia deixar acontecer esse apuro. Olha a chuva ali, não sei, olha o tanto que eu tô andando, empurrando moto na subida, e não sei o que, a gente não sabe como que as pessoas estavam de saúde, não estavam financeiramente, e chega alguém enviado falando, olha, o que você está pedindo aqui, a gasolina está aqui, não precisa pagar, e sumiu. Né? Então, para você talvez foi algo pouco, mas para você foi ouvir o Espírito Santo. Para aquela pessoa talvez foi a confirmação de algo. Né? Então é isso. Às vezes você passar no mercado e comprar uma caixa de leite, que não custa menos de R$ 5, talvez. Só que a pessoa estava rezando para Deus para alimentar o filho. E você vai, compra aquela caixa de leite e deixa. Porque a gente já ouviu relatos assim, deixa no endereço que a pessoa nem sabe qual é, mas é a resposta da oração de uma pessoa, né? Então, a gente vai alongar esse tema aí bastante em outras lives. Exatamente. Exatamente isso que você falou. Tipo assim, no íntimo, Deus precisava falar com aquela pessoa de alguma forma, né? E a nossa forma de ajudar, Deus nos usou de alguma forma para confirmar para aquela pessoa aquilo que ela pedia, né? Eu me lembro exatamente o que aconteceu um certo dia, não vou falar o local nem como que aconteceu, porque eu entregaria muitas coisas se eu falasse isso. Mas eu estava em um lugar caminhando aleatoriamente. Vou falar dessa forma para não entregar muita coisa. Caminhando aleatoriamente. De repente eu paro diante de uma pessoa, eu abraço essa pessoa e naquele momento veio o meu irmão na minha cabeça. Veio na sua cabeça? É. Veio o meu irmão na minha cabeça, né? E tipo assim, aí eu falei com ele como se fosse o meu irmão. Falei com aquela pessoa como se fosse o meu irmão. Falei algumas coisas para ele. E depois, esse menino falou que
ele estava rezando e falando: Deus, eu preciso que você fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não estou bem com o meu irmão. A gente está distante. Eu preciso me reconciliar com ele. E fala comigo de alguma forma, Deus. E aconteceu exatamente isso, cara. E eu falei exatamente as palavras que ele tinha pedido para Deus falar para ele, né? Eu te perdoo, apesar da distância, eu tô aqui contigo, torcendo por você. Cara, é exatamente o que o cara pediu, bicho. Tipo assim, e para você ver, eu tava falando, na minha cabeça, era falando algo para o meu irmão, mas para ele, cara, era falando exatamente o que ele precisava ouvir, exatamente o que ele tinha pedido para Deus falar com ele, entendeu? E é nessas ações que Deus vai agindo, né? É nessas ações que a gente vai vendo o agir de Deus. Da mesma forma foi quando eu e a Giovana tava junto, tive uma crise vocacional. Eu estava achando que eu tinha que ir para o seminário, né? E eu pedia para que Deus confirmasse se era para mim estar com ela mesmo, né? Se era para mim continuar com a Giovana ou se era para mim largar ela e ir para o seminário. E Pai, por que você ia pro seminário? Por quê? depois o papai te explica. Aí eu estava com isso na minha cabeça. Aí eu pedi para Deus uma leitura, cara. E na leitura na leitura que me apareceu, aparecia assim, ó. No entanto, no entanto, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. E é aquela passagem, o homem deixará pai, mãe, juntará a sua esposa. E aquilo estava algo tão, tipo assim, era tão uma confirmação de Deus que naquele momento, ao invés de ler da forma que está lida correta, é como se estivesse lendo. No entanto, o Alisson foi feito para Giovana e a Giovana foi feita para o Alisson, entendeu? Caraca, eu fechei a Bíblia e falei, meu Deus, pronto, o senhor acabou de me dizer, né? Aí, aí foi onde eu segui firme no nosso relacionamento, rapidamente nós noivamos, casamos, nosso noivado, casamento, o nosso tempo de conhecer, até o dia que conheceu, até o dia que se casou, acho que deu uns 2 anos e meio, né? A gente namorou 1 ano e meio, ficamos um ano noivo e casamos, né? Esse foi o processo. E logo, assim como você e a Júlia também, já nos primeiros dias de casado, o bonitão aqui já foi concebido. E só para partilhar que é assim que as coisas de Deus vai acontecendo, né? Deixa eu só ver uma coisa, vai finalizando. Tá. Mas Tá, beleza. A gente vai percebendo que as vontades de Deus ela vai acontecendo assim, não é mesmo, Bem? Uhum. Como que a vontade de Deus acontece? Não. Não, as vontades de Deus, como que elas acontecem? Eu sei. Você não sabe? Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, conforme a gente vai caminhando, a gente vai pedindo para que o Espírito Santo nos conduza, porque o Espírito Santo nos conduzindo, nós vamos fazendo a vontade de Deus. É meu. Sim, né? Você precisa fazer a vontade de Deus, não precisa? Uhum. E como? Cadê o tio Albert daqui, ó? O tio Elber foi fazer alguma coisa, já ele volta. O que ele foi fazer? Papai não sabe. Mas, bom dia, Eliane, tudo bem? Né, bem. E a gente eu estava conversando aqui com o Elber e é assim que as coisas vão acontecendo na nossa vida. Conforme a gente vai dizendo os nossos sims para Deus, esses sims que são diários, né? Eles não são algo grandioso, é algo simples do seu dia a dia. Às vezes uma luta que você precisa enfrentar dentro de casa, às vezes é uma luta que você precisa enfrentar no seu trabalho, com seus amigos, e assim vai. E a gente precisa colocar a nossa confiança, colocar o nosso coração em Deus, porque Deus ele tem o melhor para nós, Deus ele prepara o melhor para nós, né? E às vezes a gente acha que dar esse passo de fé parece algo muito distante da nossa realidade. Mas conforme eu li para vocês ali no começo,
Jesus vai dizer, pelo que não é pouco renunciar-se o homem a si mesmo, ainda nas coisas pequenas. Ainda que seja nas coisas pequenas que nós renunciamos às nossas vontades, elas não são poucas. Deus as acolhe, né? Mesmo que sejam tão pequeninas, mesmo que sejam coisas pequenas. Está no carro pro caminho? Cara, hoje tá uma correria, velho. Hoje vai ter o casamento de uma tia minha. E aí a mulherada já tá indo pra salão, não sei o que. Eu tô levando minha mãe lá pra isso. E vamos que vamos. Cara, ótimo, eu consegui ouvindo tudo que você falou. E é isso, Alisson. Eu acho que esse tema a gente vai ter que colocar uma segunda, terceira live sobre ele, que ele é muito bom. E, cara, tá no pequeno, tá no grande, tá no médio, tá em tudo. Tudo a gente tem que fazer esse controle aí, né? Eu acho que a internet vai começar a ficar ruim aqui. Eu tô despedindo do pessoal e a gente vai se falando aí nos próximos, viu? Tamo junto, irmão. Se quiser ir finalizando aí, porque já tá travando aqui pra mim. Show, não, show de bola. Vamos entrar nos detalhes desse tema nas próximas lives, né? Vamos dividir ela em 3 e vamos entrar nos detalhes dela. Aí fica combinado para o nosso próximo encontro. Tamo junto, Alisson. Tchau, meu irmão. Né? Tchau, bem. Vai com Deus, irmão. Bom. Siga seu caminho.